Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Moldovo, está escrito ali, não precisava falar, já está escrito. Eu vou falar para vocês sobre passwordless. Só que, antes disso, eu preciso falar duas coisas. Se vocês pesquisarem por passwordless, vocês vão achar não só o conceito, vocês vão achar provavelmente duas coisas, primeiramente no Google. Um módulo de Node para poder implementar isso e uma ferramenta de uma empresa que chama Auth0, que é para poder fazer isso, tá? Mas a ideia que eu quero falar, eu estava lendo um artigo dessa empresa e aí eu quis falar mais do conceito, mas a segunda coisa é isso, é muito baseado num artigo de uma empresa, então alguns dados eu peguei de lá, então pode ser que sejam tendenciosos, só estou avisando, eu não tive tempo para bater com outros, tá? Mas vamos lá. A definição é bem simples, mas a ideia é se autenticar num sistema sem usar senha, ou não usando, talvez possa melhorar um pouco essa definição, não usando só uma senha, né? Mas, poxa, a gente já faz isso há anos, né? Todo mundo tem, né, uma conta, coloca lá seu usuário e senha, isso já faz muito tempo. Quanto tempo? Aí a gente vai ver um pouquinho da história do password. Não sei se dá, acho que dá pra ver, né? A imagem tá... Não. A primeira senha criada em computador foi em 1961, no MIT, né? Então, a gente vai ter a evolução, né? Ainda em 1961 a gente não tinha ideia ainda de computador pessoal, essas coisas. Eram muito em centro acadêmico ou grandes indústrias, né? Que tinham dinheiro para poder manter isso, né? Então, vai chegando os computadores mais pessoais, como o Commodore e tal. Mas as pessoas, elas não têm... 760 mil computadores vendidos em 1980. Só que você ainda não tem internet, então você tem um sistema que você usa só o local lá, não tem problema nenhum, né? 1990, né, década de 90, começa a ter mais pessoas com computador social, internet em alguns lugares já começa, né, a se tornar mais acessado, e uma coisa bem legal, ó. Os passwords mais comuns eram 12345, ABC 123 e password. Aí você pensa, 1990, né? As pessoas não fazem mais isso, né? 2000 começa bring your own device, né? As pessoas começam a ter não só um computador pessoal para trabalhar, não ter em casa, ter um no trabalho e ter celular, tablet, todas essas coisas que utilizam senha, né? E aí, ó, eu estou me adiantando. Só que eu queria falar os 5 passwords mais comuns em 2014, porque eu falei lá, 1992, né? Então, as pessoas mudam, né? As pessoas evoluem, elas aprendem. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o QWERTY, porque o cara só vem aqui, ó, pá. Só uma sequência. O cara rápido, pelo menos, né? Ele se torna. Todo mundo que quis acha que foi o primeiro. Ah, não. Eu sou o mais inteligente, né? Isso aqui que eu queria mostrar é o comportamento do usuário, olha lá. 75% das pessoas pegam uma palavra e trocam uma letra por um número. Tá? Isso são dados para Estados Unidos, tá? Mas eu acho que deve valer para... Isso são hábitos de ser humano, não se muda tanto de um país para o outro, né? E... muitas pessoas, 37%, elas, por uma vez ao mês, elas resetam o password. Então elas vão lá e colocam uma senha qualquer, né? Porque elas não lembram, porque você tem um monte de password, um monte de lugar, e você não lembra. Só que aí o que acontece? Você costuma usar o mesmo password em todos os lugares, né? E aí ele tem um dado que é o seguinte, eu não lembro se eu coloquei, mas tem um mapa dizendo assim, normalmente... Por exemplo, nos Estados Unidos, uma conta de e-mail está amarrado a 120 aplicações, coisas genéricas. Então imagina assim, se o cara quebrou uma coisa sua, ele consegue acessar outras 120. A média no mundo é 110, mais ou menos. Todo mundo tem mais ou menos isso, né? Então assim, mas eu não vou ser assim. Eu vou ser um usuário mais esperto, vou melhorar minha senha, né? Então você pode seguir uma tabelinha de como você pode melhorar a sua senha. Você pode vir aqui, em vez de só fazer, por exemplo, com caractere caixa baixa, eu vou lá, misturo com um número, já fica melhor, ele considera médio, né? Ou então eu misturo com letras, números, caracteres especiais. Tem uma técnica, isso aqui já é bem antiga, que é você pegar uma frase e aí você
pegar, sei lá, as iniciais dessa frase e juntar com alguns caracteres especiais, reescrever essa frase de alguma maneira que você troca por caracteres especiais e aí fica mais difícil de bater, né? Que também seria considerado uma senha forte, né? Não usar palavras completas, né? Ele vai tentar, mas beleza, então eu vou melhorar a minha senha. Só que não necessariamente isso vai resolver. Isso aqui é uma workstation da Radeon que ele fez o seguinte: ele quebrou todas as senhas padrões do Windows em menos de 6 horas. Então você pode ter uma senha um pouco mais legal, tal. Esse dado aqui já é um pouco antigo, mas quanto que um hacker levaria para, sei lá, com 6 caracteres de caixa baixa? 10 minutos. Com 7 caixa baixa e 23 dias. 463 anos, só que isso é 2011. Você pensa que você tem um password forte, hackers quebram com 16 caracteres em menos de 1 hora. Entendeu? Então, ele está falando ali, com 8 em 2011, só que isso aqui é 2013. Em 2013 eles já conseguiam quebrar 16. Então assim, o que eu estou querendo dizer? A gente está habituado, não vai mudar de um dia para o outro, as pessoas sempre vão continuar usando senhas, sempre não, né, mas vão continuar usando senhas. Mas a gente pode usar mais coisas, talvez, para poder trazer camadas a mais de segurança. E essa é a ideia de ser passwordless, né? Não necessariamente assim, é muito difícil você dizer, eu vou extinguir todas as senhas de todos os aplicativos, de tudo, mas eu vou trazer camadas que talvez facilitem, né? Como, por exemplo, você fazer multifactor, né? Um tipo de autenticação, né? Então, assim, qual que é a ideia, né? Você tem uma senha em algum lugar, algo que você já está cadastrado, mas você tem mais um mecanismo. Normalmente costuma se fazer, a gente fala multifactor, mas as pessoas costumam fazer two-factor, né? Tipo, você tem 2 fatores de garantia. Por exemplo, na AWS, você vai lá, pode logar pela sua senha, mas você também recebe um código, né, pelo programa deles, pelo programa guardião deles, falando, você tem que usar esse código aqui, preenche isso e coloca. Ou até no banco também, né? Você tem lá o guardião de todos os bancos lá, que você tem a sua senha e mais esse número. Legal. Você está colocando 2 maneiras de garantir a autenticidade. E como cada vez é gerado um código novo e não é responsabilidade sua gerar esse código, torna-se mais seguro, porque você adiciona aleatoriedade, né? Só que aí tem os contrapontos, né? Porque imagina assim, eu estou amarrado no meu celular, e aí eu preciso muito acessar uma aplicação, e aí ele vai mandar o código para o celular que você não está com ele naquele momento. E aí, como é que você faz? Né? Torna-se um problema. Né? Mas ainda assim, em questão de segurança, deveria ser melhor do que você só ter uma senha simples, né? Ou depender só de que as pessoas vão criar senhas mais inteligentes. Né? Uma outra maneira pode ser biometria. Isso que já tem nos bancos, né? Por exemplo, leitura digital, leitura da íris, acho que é no Bradesco, né? Que ele lê a palma da sua mão, mas ele lê a forma ele faz um mapeamento das veias, das artérias dali para poder dizer, e isso garante unicidade ao indivíduo. Então assim, você não tem um recurso extra, você se torna a chave, né? Só que aí eu vou dizer, tem um problema. Meu sogro, por exemplo, meu sogro, ele odeia ir no banco porque a mão dele é muito grossa. E aí toda vez que ele vai, na hora que ele cadastra, fala, não, tá cadastrado a biometria do senhor, pode ir lá usar. Aí ele vai lá e não funciona, entendeu? Pode acontecer isso. Ou, mais na frente eu coloquei umas referências e tem um podcast, não um podcast, um vídeo na verdade, onde as pessoas estão comentando, e aí eles colocam um comentário assim, eu posso mudar a minha senha, mas eu não posso, por exemplo, mudar a minha íris. Aí você fala, mas por que você vai mudar a sua íris? Imagina que alguém foi lá e amarrou todos os seus dados com a sua íris, com o seu DNA, com algo do tipo. E alguém, ou vamos dizer, com o seu DNA. E alguém vai lá e sobrescreve esses dados. E diz que o DNA dele representa as suas informações. Como você prova que você é você e que os dados que estão salvos não estão certos, né? Isso é um problema. É muito mais difícil, é muito mais rápido mudar uma senha, né? Do que você, não muda, né? DNA você não muda, você vai ter que... É igual aquelas coisas, né, que o cara tem que ir no governo para provar que não está morto, né? Ele está lá na frente do cara e fala, não, você está com a certidão de óbito aqui, você já era, você não existe mais, mas eu estou aqui, entendeu? Então,
Uma outra maneira é esse keyless, né? Que é você usar alguns gadgets ou dongles ou essas coisas que normalmente você já vai carregar, como por exemplo o seu celular, né? E ele vai servir como autenticação. Eu não estou falando só de aplicações, né? Vocês estão vendo, por exemplo, eu estou mostrando uma porta aqui. Mas o que é? É uma autenticação. Eu quero abrir a porta, posso colocar uma senha, ou eu posso usar, por exemplo, o NFC do celular, que muitos já têm. Então eu vou ter uma aplicação rodando nisso e ela vai fazer a autenticação para mim e vai permitir que a comunicação entre eles. Mas aí você acaba pode cair em outros problemas. Você pode perder esse, por exemplo, tem aqueles keyless principalmente para carro, né? Você consegue ligar o carro sem precisar realmente colocar uma chave. Ele faz por aproximação. Só que se você perder aquilo, já era, né? Ou, por exemplo, o cara pode interferir. O dispositivo é seguro, mas o protocolo pelo qual ele conversa não é, né? Então alguém pode ir lá, por exemplo, sei lá, o seu dispositivo conversa por Zigbee, que é um protocolo de comunicação. Ele pode ir lá interferir na comunicação e pegar qual que é a chave que ele está trocando, e beleza, ele se passa por você, né? Eu não estou mais colocando uma senha diretamente, mas ainda tem risco, né? Então assim, qualquer maneira que você for tentar utilizar, provavelmente você vai ter algum problema, né? Nenhuma dá para dizer que assim, é totalmente 100%, né? Mas são assim, você está, como eu disse novamente no começo, você está adicionando camadas para tentar garantir uma maneira de segurança, né? Uma outra maneira é esse Magic Link, né? Esse Magic Link o Slack já faz, né? Que a ideia é assim, como praticamente, né, sei lá, muita gente tem uma conta do Google, do Gmail, né? Então o que ele faz? Você vai lá, ou uma conta de e-mail, pelo menos, vamos ser mais específico. A maioria das pessoas tem uma conta de e-mail. Você vai lá, vincula o seu e-mail à aplicação, você recebe um link, e aí você não precisa colocar senha. Você acessa a aplicação por esse link, né? Ele se torna válido por aquele momento, então ele pode ser regerado, né, quando e você não precisa mais colocar senha, porque o emissor do Magic Link está se responsabilizando por garantir a segurança. Então você não tem senha trafegando, ele vai gerar um token para você e você vai autenticar por isso, né? Como eu coloquei aqui, o Slack já oferece, e aí vale falar, como eu disse no começo, eu li isso, é muito baseado em um artigo que eu li de uma empresa que chama, não vou fazer propaganda, não estou ganhando nada deles, mas só que chama Auth0. E a função deles é prover aplicações ou formas da sua aplicação se autenticar. Você não se responsabiliza pela autenticação, você delega para o serviço deles. Eles oferecem esse serviço. Eles oferecem oferecem por SMS, por um aplicativo de guardião, até por digital, eles já oferecem o serviço. Então, você integra a sua aplicação com a API deles e eles garantem a responsabilidade da identidade do indivíduo, né? E por que isso é interessante? Não a empresa em si, mas a ideia de se usar, não usar menos password, né? Primeiro pelos quesitos de segurança, que a gente falou, né? A gente está adicionando novas camadas, né? E segundo porque é uma tendência. E aí, vale falar que é o gráfico que eu peguei deles, mas como eu disse, eles têm uma aplicação que chama Passwordless, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, vem crescendo a quantidade de conexões, né, por mês, né? Os números são desde 2015 até 2016, né? Tá quase chegando em, acho que 400 mil, né? Não, 4 milhões, né? Isso. 400 mil. 400 mil conexões, sem usar senha, usando só o aplicativo deles. Eles estimam que por esse número, que em 10 anos, a autenticação sem utilizar senha ou utilizando outros recursos ultrapasse utilizando o formulário por login e senha, né? Baseado nos números que eles têm. Estão extrapolando um pouquinho tudo, mas a estimativa é isso, né? Então assim, é legal a gente saber que tem essas outras maneiras e talvez quando for pensar em uma aplicação, talvez já pensar em maneiras de garantir, porque assim, isso é um ponto também que não há divergência. No caso assim, tem features que, por exemplo, você quer colocar porque o usuário quer, mas você não quer porque você vai gastar, porque você vai fazer, vai tomar tempo, ou você quer fazer alguma coisa, mas para o usuário aquilo não importa. Segurança ele nunca vai questionar, cara. Se você entregar novas maneiras de segurança,
as pessoas, elas pensam, pô, eu vou estar mais seguro. Ela não pensa assim, será que eu estava menos seguro antes e agora? Né? Mas ela não vai se incomodar em ter isso. Né? Aqui são algumas referências. Esse primeiro aqui tem aqueles... como é que é o nome? Aquelas primeiras imagens, os histográficos, os infográficos, né, tá nesse primeiro, e o artigo principalmente tá nesse Dzone aqui, né, nesse artigo da Dzone, que é uma cópia do artigo, é uma referência ao artigo da AlphaZero, né. Esse aqui tem o videozinho que eu falei e várias discussões sobre alguns editores de algumas revistas técnicas. Eles até, é legal assistir porque eles dão até umas ideias, assim, por exemplo, eu poderia ter uma segurança no meu celular por GPS. Imagina assim, eu configuro nele que às 3 da manhã ele tem que estar em casa. Meu celular deveria estar em casa. Se eu tirei por algum motivo esse celular não está em casa, dá um tempo, ele bloqueia. Eu tenho que ir lá e liberar. Né? É uma maneira de você garantir segurança. Né? E os outros são aquelas notícias sobre os hackers. Né? Mas aí, por mais que a gente pense como desenvolvedores em prover maneiras mais seguras, né, para garantir a segurança dos usuários, vale a pena sempre considerar isso. Né? Você pode colocar diversas camadas de segurança, né, e cada uma delas tem uma chance de parar algum tipo de ataque, alguma ameaça, mas tudo ainda depende do usuário final. Né? Se ele for enganado, ele pode jogar, todas elas podem ser desconsideradas. Né? Então assim, não é só ir lá, eu vou colocar mecanismos de segurança, é questão também de instruir o usuário a tomar certos cuidados. Eu coloquei lá, eu falei assim, não adianta você se preocupar com a sua senha. Óbvio que não, ainda é o meio mais utilizado. Então eu vou pensar numa senha, eu vou colocar uma senha mais segura. Eu vou ter na empresa, eu vou ter políticas de segurança, por exemplo, tem ISOs para tratar de segurança, você não pode deixar o computador deslogado, você não pode, periodicamente você tem que ficar trocando senha. Tem lugar que os caras escrevem, tipo assim, o usuário é criado, o cara do suporte vem e traz um papelzinho com a senha, né, e deixa na mesa, o cara deixa lá na mesa semanas, entendeu? Não pode, esse é o tipo de coisa, aí tá vendo, não é a tecnologia que está falhando, é o processo, são as pessoas que estão deixando de tomar cuidado. Né? São coisas que as pessoas pequenos detalhes que as pessoas poderiam estar fazendo. Beleza? É isso aí. Obrigado.